Oi gente, aqui é a Helena, mais uma vez com um vídeo de Rory Gilmore e a sua infinita lista de livros que foi citado na série Gilmore Girls. A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe, acho que é assim que se fala o nome dela. Fala sobre a época da Guerra Civil dos Estados Unidos, em que tem aquela divisão de norte e sul, e consequentemente depois que o sul, escravocrata perde, tem a abolição. E A Cabana do Pai Tomás é um testemunho, sim, fundamental para que as pessoas se toquem que a escravidão não é algo natural. A Harriet, ela nasceu em 1811 e ela era declaradamente contra a escravidão, ela era abolicionista. Inclusive, esse livro é como um dos estopins para o início da Guerra Civil Americana. Eu nunca li esse livro, mas eu fiquei muito curiosa e esse nome não me é estranho. Esse próximo, ele é famosinho por muita gente, que é O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini, que é basicamente quase uma autobiografia, assim, que conta a história de dois amigos, o Amir e o Hassan, que vivem vidas muito diferentes no Afeganistão da década de 70. Nunca li esse livro, mas esse livro foi muito famoso numa época ali, acho que 2000, 2010, era-se muito falado desse livro. Eu acho muito engraçado algumas referências que tem, assim, no Gilmore Girls, que é colocado nessa lista, porque agora tem o Cachinhos Dourados e os Três Ursos, que tem diversos autores que escrevem um livro chamado Cachinhos Dourados e os Três Ursos, mas o citado em Gilmore Girls é do Alvin Granovsky, que, curiosamente, ele ainda está vivo. Ele nasceu em 1936 e hoje tem 88 anos. Uma coisa que eu acho muito legal nessa lista é que tem muitos nomes também de autoras. É majoritariamente autores, mas existem mulheres aqui citadas e algumas muito interessantes. Eu gosto muito disso. O próximo é A Cadeira do Diabo, de Grace Metalius. Esse livro aqui também chamou minha atenção. Conta a história de 3 pontos de vista diferentes, de 3 mulheres diferentes. Aí já me chama a atenção, entendeu? Eu adoro pontos de vista diferentes e eu gosto muito quando são mulheres, os pontos de vista de mulheres. E basicamente conta 3 mulheres vivem numa cidadezinha pequena na Nova Inglaterra. Se eu não estou errada, Nova Inglaterra era um lugar bem conservador nos Estados Unidos. Eu não sei se ainda é, mas era antes. Pelo que eu lembro, um dos últimos filmes que eu assisti foi O Sorriso de Mona Lisa, e a Julia Roberts ela ensina a história da arte para mulheres, e aí tem uma visão muito conservadora ainda, mais ou menos década de 50 ali. Então, me vem na cabeça que essa região é uma região conservadora. Eu sei de história dos Estados Unidos, geografia dos Estados Unidos é muito pouca coisa. Mas a gente tem 3 pontos de vista, como eu já falei, da mãe, da filha ilegítima e de uma amiga. Então elas estão vivendo mais ou menos na década de 30, 40, por aí, num vilarejo na Nova Inglaterra, que é uma região conservadora. Se pensando década de 30, década de 40, lembro de Sorriso de Mona Lisa, que é da década de 50, é muita repressão feminina naquela região. Eu fiquei muito curiosa também por esse livro. E, se eu não me engano, esse livro, o nome dele original é Peyton Place, então se você procurar a autora, você vai ver que ela ficou famosa por esse, mas a tradução é A Caldeira do Diabo. Será que em algum momento eu falei cadeira em vez de caldeira? Não lembro, vou descobrir na edição. Bom, agora a gente cai em Voltaire, né? Cândido ou o Otimismo. Então, é um conto, tá? É uma sátira do Voltaire. A gente tem o Cândido, que ele é uma pessoa que largou a vida, assim, ó, ele é muito pessimista, na verdade. E nesse conto, Voltaire ridiculariza o governo, ele ridiculariza a religião, ele ridiculariza a sociedade dele, a sociedade em que ele vive. Então, como você deve imaginar, ele foi veementemente proibido, foi considerado uma blasfêmia religiosa, e por isso estou muito curiosa para saber. Eu quero saber essa fofoca. Quando a pessoa fala assim, porque esse livro foi uma blasfêmia, quero saber, quero ler. Eu sou muito... Adoro, gente. Esse aqui tá na minha lista há um tempo pra eu ler, que é Contos da Cantuária, de Geoffrey Chaucer, que é
É um dos livros considerados muito importantes para a literatura do Ocidente, publicado lá no século XV, 1400 e vai lá bolinha, que é uma coleção de histórias de cavalaria. Então é uma história de homem com espadinha, gente. Mas assim, um dos motivos pelo qual eu ainda não fui atrás muito afinco é que tem algumas outras histórias de homens com espadinhas, de cavalaria, essas coisas que eu gostaria de ler antes. Então, que me interessa mais, assim. Esse é tipo assim, um dia eu vou ler, tá ali. E também tem muita coisa pra ler que, assim, são quase 700 páginas de uma história que não me apetece no momento, não me atrai no momento, apesar de que em algum momento da minha vida eu queira ler esse livro. Eu vou deixando, assim, mas eu sei que é uma história que tem bastante deboche, tem bastante graça, assim, então talvez seja uma história divertida de homem lutando com espadinha. Agora a gente tem uma sequência do King, porque sim, Stephen King também foi citado em Gilmore Girls, o que me deixa muito feliz. Uma sequência de Cujo e Carrie, a Estranha. Cujo a gente sabe que é o Cão Raivoso, como produção há alguns anos atrás, fala sobre o Cujo, que é um cachorro, contrai raiva. E aí tem todos os acontecimentos em relação a isso, óbvio, desenvolve bem mais. Livraço, eu adoro esse livro. E Carrie, que foi publicado em 1974, fala sobre a Carrie, uma garota que vive numa repressão religiosa da mãe dela muito infernal, bullying no colégio. Ela é o próprio alvo, assim, das pessoas, e ela descobre que ela tem poderes telecinéticos. E aí, ela cansou de ser o alvo das pessoas e fez as pessoas de alvo. Foi pouco na minha. Cartas de um jovem poeta, de Rainer Maria Rilke. Eu acho que é assim que se fala o nome dele mais uma vez. Eu falhando miseravelmente em pronúncias de nome, vocês já sabem como é, né? Esse tá na minha lista também, que fala basicamente, são 10 cartas do próprio Rainer se correspondendo com Franz Xavier, que era um cadete ali. E aí ele fica na dúvida se ele segue uma carreira literária ou se ele vai pro exército mesmo. 1929. Também é um livro um pouco famoso, principalmente lá fora, assim. A Casa de Areia e Névoa, do André Dubus III. Basicamente, são pessoas comuns. Eu nunca li esse livro, então, assim, é só sobre sinopses que eu li, tá? Basicamente, são pessoas comuns vivendo a sua vida, mas que chega num ponto que acontece algumas coisas que elas têm que saber até que ponto elas vão por um ideal. Até qual é o limite. Um dos personagens, ele era um homem rico que agora se vê em 2 empregos fodidos para ele conseguir dar conta de tudo. E a outra personagem é uma mulher com histórico de abusos de drogas, abuso alcoólico. Eu acho que é um livro um pouco tenso, assim, um pouco forte, intenso, pesado, sabe? Mas me parece até interessante. Dentre dos outros da lista, tem outros que me chamam mais atenção. Mas esse também é bem curioso. Essa lista de hoje, desse vídeo de hoje, tá sendo bem boa, assim. Tipo, leria todos, eu acho, daqui. Enrolaria em uns, mas interessantes. E um livro que eu vou ler esse ano, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que conta o período de uma família, né, um avô e uma neta, ali bem diferentes entre si, vivendo em um período de regime autoritário latino-americano e uma das piores ditaduras que teve, que foi a do Chile. E sim, ela é parente do Salvador Allende. Eu não sei agora se ela é neta ou uma sobrinha, neta, uma coisa assim. Eu não sei o parentesco real entre ela e o Salvador Allende, mas eles são, sim, parentes. E sabe, Salvador Allende era o presidente do Chile na época em que estourou a ditadura militar e ele foi assassinado. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo qual livro você acha que, meu Deus, eu quero muito ler. Essa lista de hoje eu achei muito boa, muito interessante, todas as opções ali. Não se esquece também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Curte o vídeo, me segue nas minhas redes sociais. Muito obrigado aos apoiadores. Nossa, vocês não sabem como vocês me ajudam aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês comprarem meu livro, caso vocês queiram um travesseiro manchado. Muito obrigada por assistirem até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!